estamos aqui no terceiro sábado do trimestre e durante esse trimestre nós estamos fazendo uma volta ao futuro. Como assim voltar ao futuro? É esse título que tem nos instigado durante esse trimestre. E hoje nós vamos recapitular a lição de número 3. Israel toma o remédio. Você já tomou um remédio tão amargo que você queria jogar fora da sua boca? Então fica com a gente, porque é isso que nós vamos aprender hoje no podcast Team. Mas antes eu quero apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. E aqui estão eles. Boa tarde, boa noite. Eu me chamo Thiago Ribeiro. Estamos aqui no primeiro podcast do Advento Team. Estamos aqui com outro apresentador chamado Arthur Ribeiro. Bom dia para você que está nos assistindo. Seja você muito bem-vindo. Eu me chamo Arthur Ribeiro. Como o Thiago falou, nós estamos aqui no nosso primeiro vídeo do canal. Espero que vocês possam se sentir à vontade. E nós não estamos sozinhos. Estamos aqui também com a nossa convidada especial que se chama Monique Isabel. Bem, dadas as devidas apresentações, vamos partir para o que mais importa, que é a lição dessa semana. Bem, a lição, hoje é dia, deixa eu ver qual é o dia, hoje é dia 20 de julho, e estamos recapitulando a lição da semana passada, que vem como título Israel como um remédio. Mas antes de nós iniciarmos, peço que você que está aí possa curvar a sua fronte, que nosso amigo Thiago irá fazer uma oração. Deus está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que a gente acordasse com a saúde. Nós vamos agora recapitular a lição, que não seja nós falando, mas seja o Senhor falando através de nós. Senão vocês vêm se Espírito, peço que agradeço, em nome do Filho de Jesus. Amém. Bem, como o título da lição vem dizendo, Israel como um remédio, vamos fazer uma analogia bem simples. Israel foi o povo que Deus escolheu no passado. E o remédio, o que tem a ver esse remédio? Eu vou perguntar aqui para os nossos, que não dá para vocês verem aqui, mas temos aqui uma plateiazinha. Eu vou perguntar para o nosso aluno aqui, Juan. Juan, o que tu acha, para que serve o remédio? Um remédio assim. Um remédio em si, para curar ou amenizar uma doença, entendeu? E Para amenizar e curar uma uma doença. doença. É tipo curar uma doença, entendeu? A pessoa tá com dor de cabeça, pega uma Dorflex. Agora, para ti, outra pergunta. Os remédios. Tu gosta de tomar remédio? Eles têm um gosto ruim, gosto Assim, bom? Aí é uma coisa que é o seguinte, depende do remédio, entendeu? Porque tem remédio que tem aquele gostinho bom, assim, que é aquela doçura, mas tem aqueles que são ruins, né? aquele que dá vontade de botar pra fora. Sim. Bem, como o Juan falou, existem vários tipos de remédio. E o remédio dessa semana, o que a lição quer dizer é que Israel ele tomou um remédio que não foi muito, eles não gostaram muito, não foi doce ao paladar deles. E entrando no verso dessa semana, que está em Jeremias 29, se você tiver uma Bíblia aí, eu peço que você possa abrir, em Jeremias 29, no versículo 11 e 12, que diz assim: porque eu serei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês chamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Bem, esse verso, ele nos dá meio que como se fosse uma base do que a lição dessa semana vai nos tratar. E na lição de sábado, que é o pontapé inicial dessa semana, vem particularmente para mim, eu gostei bastante desse dia, que vem falando bem no comecinho que o prefeito vem falando assim: assim como o remédio, a disciplina é difícil de ser engolida, mas é necessário para a cura. Bem, eu vou fazer agora uma pergunta para a nossa convidada, Monique. É o seguinte: quando você recebe uma disciplina, ou vindo dos seus pais, ou vindo de alguém mais velho, como por exemplo, você está no colégio, você está fazendo, sei lá, mexendo no celular no meio da aula, e o professor te daria uma dura, ou uma repreensão, como é que você se sente? Você aceita? Você fica com raiva?
Assim, depende muito da pessoa, porque às vezes eu sei que é necessário. Tipo esse negócio aí da escola que tu falou. Nunca me ocorreu, mas já ocorreu com gente lá da escola. E assim, eu vejo que é realmente necessário. Porque lá naquele momento o professor está dando aquele assunto e tal. E tem gente que não respeita isso. Então eu acho que quando é a mesma coisa, só que isso é uma coisa pequena. Mas aí quando vem uma coisa maior, assim, que vem os nossos pais, eles põem gente de castigo, essas coisas. Aí eu acho que a pessoa tem que ter uma mente mais aberta e tal, para poder aceitar isso como um castigo bom. Porque se ela estiver uma mente fechada, ela vai só levar aquilo como, ai, meu pai está sendo chato, ai, minha mãe está sendo chata. E então a gente tem uma mente mais aberta para isso. Exatamente. E lendo a parte de sábado, vem uma parte que vem falando assim: o povo poderia ter aceitado a disciplina divina e tirado o melhor proveito daquela situação por meio da cooperação. Um espírito de arrependimento teria dado continuidade ao bom relacionamento que o rei Zedequias mantinha com o rei da Babilônia. Como a Monique disse, nem sempre uma repreensão ela vai ser vista de bons olhos, vista de certa forma bom aos nossos olhos. E o povo de Israel ele não viu como se fosse um ensinamento que Deus deu. Eles não gostaram. Isso foi um erro foi um erro que eles cometeram, que agravaram o seu relacionamento com Deus. E que a gente possa no nosso dia a dia, que a gente possa aceitar as advertências de Deus, os pais, os professores, como por exemplo o líder, se você participou do clube dos gravadores, as punições, porque elas não vêm de, sei lá, eu estou sendo punido injustamente. Essas punições, elas vêm para nos mostrar que a gente está fazendo errado e que a gente possa mudar e a gente possa por outro caminho que é o certo. Dando continuidade, nos outros dias de lição, o nosso outro apresentador, Thiago, irá tomar a palavra. Estamos aqui agora com... A gente está aqui no livro Os Ungidos, no capítulo 36, de Ezequias, o último rei de Judá. No início do seu reinado, o rei Ezequias, ele tinha a confiança do rei da Babilônia. Nisso ele também tinha como seu conselheiro o profeta Jeremias. Só que, ele teve a oportunidade, ele tinha confiança, de passar a palavra para os que tinham mais autoridade lá de Deus, só que ele não fez isso. Por que você acha que o profeta Jeremias tem o respeito daqueles do rei? No início, ele tinha a confiança do rei da Babilônia, tinha como profeta seu conselheiro Jeremias, e ele tinha confiança de autoridades importantes. E ele teve a oportunidade de falar a palavra de Deus. Por que você acha que ele não falou para ele a palavra de Deus? Falou para ele? Por autoridades importantes. Eu acho. Ele não conseguiu falar para ele. Ele, vou ajudar, tá? Ele teve a oportunidade, ele tinha o respeito. Nabucodonosor olhava e via o povo como o povo de Deus, o povo que servia a Deus. E ele teve a oportunidade de testemunhar. A pergunta do Tiago é: o que você acha que foi a razão de Zedequias, o rei, não ter feito isso, aproveitado a oportunidade para tomar aquela postura de continuar testemunhando do Deus dele? Porque se ele tivesse feito isso, ele estaria com que algumas pessoas não teriam se ministrado. Ele tem nada arrumado, né? Porque viu o que aconteceu. Aí está dizendo aqui que ele foi o último rei. E também, porque estudando, não estudei assim, sozinho, mas estudando e tal, eu vi que ele era um rei e ele tinha medo
Entendeu? Ele tinha medo de perder o cargo dele, de sair daquele lugar que ele estava, porque ele estava no conforto dele lá. Ele queria ficar naquele lugar. Tu, pelo teu conforto, tá? Tu é rei, tu tem tudo que tu quer de mão beijada. Tu vai querer que você fazer uma coisa que talvez os outros não aceitem e talvez te traga. Olha, aqui no início, no sábado mesmo está escrito assim, ó, a tendência humana de evitar o castigo e buscar alternativas se torna uma tentação irresistível. E estudando a lição, tem duas coisas que a pessoa faz nessa ocasião. Esse rei, ele poderia ter feito isso, né? Tipo, assim, era uma mente dele estava errada, ele poderia ter se arrependido, né, de ter pensado essas coisas, de não ter feito, mas ele não fez. Na verdade, tem o remorso e tem o medo. E aí todo mundo olha assim e pensa, caramba, eles são bonitinhos, são a mesma coisa quase. Porém, o remorso, ele é o medo da consequência que tem. Tu não está arrependido, mas tu está com medo do que pode acontecer. O arrependimento, não. Você se arrepende, você vê o erro e você muda. Independente de que você sabe que você vai sofrer consequência, mas você muda mesmo assim. E você escolhe fazer a coisa certa. Aí no caso desse vídeo, a pessoa é nossa. E até aqui também diz que se ele tivesse a oportunidade de pregar mais sobre a palavra de Deus, ele evitaria do que na parte de conceder escada. E ele não fez isso e acabou pecando. E aqui diz também que Satanás tirou vantagem das circunstâncias e acabou levando falsos profetas a Jerusalém. E a Babilônia, ele afirma que o jugo da escravidão não seria quebrado. E a nação voltaria a voltar ao que era antes. Ou seja, Satanás tirou vantagem das circunstâncias, né? Do escravo, e ele acabou tirando uma vantagem disso, botando falsos profetas lá no povo de Judá. E o povo, mesmo escravos, eles acreditavam que a nação poderia voltar ao que era antes. Você acha que isso é porque assim, porque Deus ia voltar e ia libertar o povo escravo? Assim, não. No caso desse povo, realmente Satanás gerou muitos. Assim, ele viu que como o povo estava, ele foi lá, mandou falsos profetas. Aí os falsos profetas, assim, tem Jeremias, depois apareceu o outro lá, Ezequiel. Aí, os falsos profetas, eles estavam falando umas coisas do povo, que assim, que Deus libertaria eles mais cedo, que eles ficam lá só 2 anos, tadinho, só 2 anos. Mas aí, tudo bem que veio o outro, e quando eles vieram e falaram para o povo que aquilo era mentira, e que eles não ficariam só esse tempo, que eles ficariam 70 anos mesmo, o povo olhou, comparou. Ele comparou de 2 anos com o de 70 anos. E pensou, não é 70 anos, não, vou acreditar nesse daqui, porque esse daqui está dizendo que é só 2 anos. 2 anos é menos para mim, com 2 anos eu consigo pelo menos suportar esses 2 anos, aí eu consigo ficar leve, leve. Então eles queriam acreditar no que fazia o coração e a mente deles ficar mais confortável. Eles não queriam acreditar na verdade. Bem, dando continuidade ao que vocês estão falando, a lição dessa semana, pelas partes que eu grifei, vem falando muito sobre remédio, assim, remédio pra lá, remédio pra cá, remédio pra lá. E tipo, eu acho que o que a lição ela quer nos passar de importante é que Deus ele sempre tem um plano para nós, mesmo que esse plano ele seja aos nossos olhos seja ruim ou que ele nos traga algum mal, entre aspas, como por exemplo a lição de segunda vem falando sobre as bênçãos que Deus nos traz por meio das escolhas que ele tem para nós, que são as melhores escolhas que a gente poderia tomar. No terceiro parágrafo
da lição de segunda, vem dizendo que as bênçãos divinas voltariam a cair sobre o povo quando buscassem o Senhor com sinceridade de coração. Mas para que a cura acontecesse, as pessoas precisavam tomar o remédio da disciplina. É como se eles estivessem doentes e eles não fossem buscar a cura. Como, por exemplo, eu estou mal, eu estou doente, por exemplo, será coronavírus, eu estou com Covid. E eu sei que eu estou doente, está aparecendo os sintomas, mas mesmo assim eu não busco o hospital, ou um bom médico, ou alguma farmácia para poder buscar os medicamentos certos. E é isso que aconteceu com o povo. Eles buscaram outros profetas falsos, e só caíram em ruínas. Então, a gente pode tirar de lição que o povo, ele tinha meio que a faca, o queijo e o pão, mas eles deixaram o cachorro pegar o queijo e deixar o pão cair. E a gente tem que ser, nós, desse tempo, nós que estamos vivendo aqui nessa terra, hoje temos que tomar as atitudes que o povo de Israel tomou erradas de forma diferente. Nós temos que nos basear na Bíblia, mas também nós temos que ter sinceridade no coração e buscar e pedir principalmente que Deus ele possa nos ajudar, que Ele possa nos guiar no caminho. E é isso que Israel não fez. E aqui diz também que é maravilhoso saber que Deus não muda seus planos para conosco, mesmo quando erramos. É como se fosse não. Ele é o nosso pai, certo? É como se fosse nossos pais aqui terrenos. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente teima, os nossos pais estão sempre lá, mesmo que a gente faça uma besteira grande, como por exemplo, sei lá, Me meti numa briga. Me meti numa briga, quebrei a televisão sem querer, quebrei a janela. Claro que vai ter as consequências, assim como o povo e no povo de Israel. Podem ser duras ou não. Mas o importante é que os nossos pais e deuses sempre estão conosco e sempre vão nos dar o caminho verdadeiro. Quer falar mais alguma coisa, Thiago? Não. Dando continuidade na lição, pulando a lição de terça-feira, e indo para a lição de quinta, aqui vem dizendo que Deus estava atento ao povo, mesmo, recapitulando, na lição de quinta vem dizendo assim: Deus estava atento ao povo que permaneceu em Judá, mas também enviou mensagem aos judeus que se encontravam cativos na Babilônia. Como eu disse, Deus ele nunca se esquece de nós, mesmo a gente estando distante. O povo de Israel, o povo estava separado, mas mesmo assim, Deus não esqueceu o povo que estava em Babilônia e também não esqueceu o povo que estava em Judá. E Monique, lendo essa parte da história, o que você acha que deve ser a nossa atitude para com Deus? Eu acho que a gente deveria levar o castigo como uma coisa boa. Porque assim, aqui, nesse de terça-feira, esse bem pequenininho, esse postinho bem pequenininho aqui, tá escrito assim, ó: no texto de Jeremias 29 é revelado o plano de Deus para ajudar. O cativeiro ofereceria a chance para um novo começo. Ou seja, mesmo com o castigo vindo da parte de Deus, no fim ainda tinha esperança dele. Porque nenhum castigo ele vem pra gente simplesmente porque alguém deu um castigo pra gente porque a pessoa tá com raiva. Isso não acontece, gente. O castigo ele aconselha as pessoas. Então, se a gente errou, e quando vierem as consequências, a gente tem que aceitar essas consequências pra gente poder crescer mais. Porque tem gente que ignora o fato dessas consequências, ninguém quer saber as consequências de nada. Ninguém.
o propósito. Nada que acontece na nossa vida assim, do nada. Nada que acontece na nossa vida do nada. Tudo que acontece tem um propósito, porque Deus, para nós, ele tem um propósito para cada um de nós que estamos aqui. Então, eu acho que é isso. Você está totalmente certo. E para finalizarmos, na lição de sexta-feira, vem falando um ponto muito importante também. Que vem falando no primeiro parágrafo. Peço que o Thiago possa ler o primeiro parágrafo da lição de sexta-feira. Ali, ó. Exatamente. Isso aí. O primeiro parágrafo. É difícil aceitar quando estamos errados. O povo de Deus se desviou tanto dos seus caminhos que a única maneira de trazê-los de volta era permitir que fossem dominados por Babilônia. O plano de Deus não era puni-los, mas prepará-los para se tornar o modelo que deveria ser para o mundo. Como eu disse, e como eu disse também, nem sempre os planos de Deus, eles são vistos de maneira certa aos nossos olhos pecaminosos. Mas o plano de Deus é totalmente perfeito e as suas escolhas são as melhores para nós. E mesmo que o seu plano ele possa ser ruim aos nossos olhos, ou eles possam ser como um remédio amargo em nossa boca, mas que a gente possa ter, como eu disse na lição, na lição de segunda-feira, que a gente possa ter um coração, sinceridade no coração e possa aceitar o plano de Deus, porque não tem outra escolha que a gente possa tomar. E quando a gente for repreendido por meio divina, que a gente possa ter sinceridade e humildade no compaixão e aceitar e mudar, porque não adianta a gente errar e pedir perdão, a gente tem que ter a mudança. E que a gente possa ser ao contrário do povo de Israel, que a gente possa buscar as coisas boas que eles fizeram, mas também a gente possa buscar o caminho verdadeiro e pedir perdão pelos nossos pecados. Não deixar de esquecer que Deus, mesmo de tantas as dificuldades, Ele sempre vai estar com a gente, nos protegendo e tomando todas as dificuldades do povo sendo escravo. Eles acreditaram em Deus, acreditaram que eles iam ser libertos. E Deus é um Deus poderoso que nos cuida e nos protege de tudo o mal. Para finalizar, eu quero, a Monique, que a gente possa ler essa parte. Eu também pensei nisso. A última parte da lição, que fala assim, ó. Se o seu desejo é seguir o plano de Deus para a sua vida, então esteja disposto a receber as instruções e até mesmo as adversidades que surgirem em seu caminho, como instrumentos divinos para aperfeiçoá-lo como filho do Pai Celeste. Ou seja, tudo que acontecer na nossa vida, a gente pode não levar como um dia ruim, ou como um momento ruim, mas como só uma fasezinha que vai servir como aprendizagem para o futuro. Muito bem. É isso. Esse foi o nosso primeiro podcast da base Advento Team. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da lição. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários. Que a gente pode melhorar também. E espero que vocês tenham gostado. É isso.